Então, realmente, essas situações ali, a gente citou rapidamente algumas, mas acontecem muito, acho que com todos nós. Acontece com todos nós ou não? Ou só com aqueles que estão desmemoriados? Acontece com todos nós, né? Numa frequência, obviamente, individual. Né? E se essa frequência começa a interferir nas atividades, aí sim é algo preocupante e tem que realmente procurar ajuda. Sei. Como que a gente pode saber essa frequência aí? Uma vez por dia, eu posso esquecer de alguma coisa? O mais importante talvez seria o que você começou a falar no início do programa, definir realmente memória e atenção. É muito comum o paciente chegar no consultório e trazer essa queixa: eu estou com um problema de memória. E na anamnese, né, a anamnese gerida, você vê que a questão é a atenção, que é algo fundamental para você ter memória. Né? A memória ela tem as suas fases, precisamos ter primeiro o registro, você tem depois a memória de curto prazo, aquilo que você grava em poucos minutos, para então acontecer a memória de longo prazo. E se você não tem atenção, você não vai se lembrar das coisas, mas isso do ponto de vista até médico é diferente. Você conversa comigo, você está conversando, a minha atenção está desviada para outro lugar. Alguém chega e me pergunta: o que a Márcia te falou? Aí eu falo: eu não lembro. Mas não é não lembrar, eu não registrei o que você me falou, porque eu estava desatenta. E essa desatenção acontece em várias situações. Com certeza. Eu sempre falo isso às pessoas, eu acho que eu tenho uma boa memória. E as pessoas, às vezes, a gente está num ciclo de grande, por exemplo, uma reunião que a gente tem em casa toda terça-feira, e aí a gente fala: quem tem um pedido de oração? Aí, falando: eu queria que orasse pelo meu tio, fulano de tal, que está assim. Aí várias pessoas, e normalmente nesse final eu que faço oração, e eu vou registrando. Quando eu presto atenção e eu associo aquele nome a alguma outra coisa que eu sei, eu guardo, faço oração, cito todo mundo. Aí as pessoas: mas como é que você consegue gravar isso tudo? Não, quando eu presto atenção, as pessoas se surpreendem, né? Eu gravo. Mas se eu der uma voada, já era. Então, mas isso é todo mundo, doutora Renata. Por exemplo, se todo mundo prestar atenção, todo mundo vai ter uma boa memória, ou não está somente ligada à atenção? Tem outros fatores envolvidos? Existem outros fatores, né? Claro, até mesmo essa questão que você falou, individualmente, pessoas que têm uma melhor memória do que a outra. Tem a ver com emoção. Você guarda coisas que você tem mais interesse, né? É interessante porque, do ponto de vista neuronal, a área das emoções, o substrato anatômico, está colado com a memória. Então, você lembra de coisas que normalmente te chamam, você gosta mais, são mais importantes para você. Mas, realmente, depende de uma série de fatores. A atenção, talvez, um dos mais importantes. Eu fiz uma pergunta ali para o Pedro e eu vou refazê-la para você de outra forma em relação às crianças. A gente pode perceber desde cedo, eu sempre faço alguma pergunta em relação a crianças, porque eu tenho crianças ainda em casa, né? E muita gente que assiste a gente às vezes tem essa curiosidade. A gente pode perceber desde cedo a diferença entre a memória de um filho, de outra, ou estimular a memória delas desde cedo é bom? Existem as duas questões, né? Existem quadros genéticos, crianças que têm o déficit de atenção, que é algo, né, divulgado, é uma alteração cerebral e que, né, sem atenção, nós falamos que o prejuízo vai ser da memória. Mas você, né, pergunta-se do estímulo. O estímulo é fundamental e quanto mais cedo, melhor. Né? A criança funciona como uma esponja, ela aprende mais rápido. Você estimular isso, né? Eu também tenho um filho pequeno. Você vê que às vezes a própria mãe que estimula o filho, que dá interesse, aquilo que nós falamos, o centro do prazer, o centro da emoção. Se você passa para o seu filho que estudar é prazeroso, que aquele assunto é interessante, você vai facilitar, sim, o desempenho dele. Você vai facilitar com que ele aprenda com mais facilidade. Agora, é claro que é importante também você ter diagnóstico. Se é uma criança que tem um déficit de atenção, é importante que isso seja diagnosticado, porque existe tratamento. É verdade. Né? É importante, então, que os pais estejam atentos. Quando virem que a criança, às vezes, os pais não percebem, porque, não, ela esqueceu porque ela não prestou atenção, ou ele é muito levado. Tem pais que acham que o filho ser muito levado é sinônimo de muito inteligente. Já percebeu isso, né? Não, mas meu filho não para quieto, meu filho com o maior orgulho da vida, mas às vezes não presta atenção numa hiperatividade, num déficit de atenção. Ainda é pouco diagnosticado, né? Na infância, normalmente, a hiperatividade é o sintoma mais importante, também a desatenção, na idade adulta mais a desatenção, mas é algo que tem que estar atento. Uma criança que é mais distraída, que não consegue ter foco, justamente porque tem tratamento. É verdade. Né? E o tratamento tem que ser na faixa etária onde existe mais demanda. Nossas crianças têm adjetivos, recebem adjetivos, né, que não são pertinentes
aquela criança é esquecida ou é até um mau aluno, não é inteligente. Desatenta. Né? Com certeza, Complicado. é verdade. Você citou a questão de adultos. Existem muitos adultos que têm um déficit de atenção e não sabem, não tem? Muito. Porque, na verdade, é uma coisa que as pessoas confundem. Isso não acontece na idade adulta, isso já acontecia na infância com outros sintomas, né, uma apresentação diferente, normalmente a hiperatividade, e na idade adulta se manifesta como desatenção, e muitas vezes aquela pessoa que tem uma demanda maior, isso vai ficar mais evidente, né, porque na verdade uma pessoa que tem déficit de atenção e tem uma demanda pequena, talvez o diagnóstico é mais difícil. Mas um adulto, né, numa faculdade, né, ensino médio, e realmente tendo né, compromissos intelectuais, a desatenção pode ser um grande marcador para prejudicar a evolução dessa pessoa. E o tratamento vai, né, na maioria das vezes, modifica a evolução da... com certeza. Né, o desempenho da pessoa. É verdade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.